que Náutico divulga que Vinícius tem lesão no joelho e passará por cirurgia. Trata-se de uma lesão no menisco, não é isso, Clauber? E agora vai para a faca, né? É isso. A matéria foi dada primeiro pelo GE, né? E o Náutico confirmou ontem que vai precisar de cirurgia, tempo de recuperação 4 meses. O Náutico não confirmou, mas aí foi a informação de João Grilo lá no GE, de que é 4 meses. Inicialmente o Náutico até demorou a se posicionar, porque, pelo que o Dr. Mussi falou, né? Foi uma questão de... foi uma pancada que criou um edema, e aí ficaram na dúvida se precisava de cirurgia e tal, se desinchava e ficaria bem. Acho que chegaram a cogitar até que domingo ele poderia entrar em campo, mas depois do exame de imagem foi constatado aí a gravidade da lesão. Nem sei se eu poderia falar isso, aí acho melhor te falar, porque tem uma possibilidade aí de não ter cirurgia, mas aí não seria muito via DM do Náutico, né, Adson? Veja só, é aquela coisa, né? Mais um assunto aí para a turma lá se desesperar e criticar a gente, né? A turma tem que entender, meu amigo, que a gente vai atrás de informação. A turma não sabe o que é imprensa, nunca mais. Desculpa. A turma não sabe o que é imprensa, muito menos uma mídia alternativa buscando informação do clube, sabe? A gente, eu cheguei agora, Cláudio, tu contasse que a gente tentou saber desde quarta-feira, a confirmação da lesão, e o clube se esquivando. Então, veja, e a gente já procura saber, não é porque a gente tem a sanha de passar notícia, a gente não está vazando informação. Isso já era assunto público, já nos grupos já estavam comentando. Na verdade, a gente vem por 3 motivos. O primeiro é muito bonitinho, é nobre, é informar o torcedor. O segundo motivo é para não deixar que um boato se estenda com informação incompleta ou errada. E o terceiro motivo, que eu acho que é o mais importante, tá? Olhando para mim próprio, é um motivo egoísta, é que não dá para aguentar 50 pessoas no seu privado perguntando uma coisa, porra. Simplesmente não é sua vida vir no inferno, porra. Então é melhor você ir apurar para esclarecer. Robert deve ter passado por isso, Renata deve ter passado. João tá engatinhando, mas daqui a pouco ele começa a passar por isso. Então, quando a gente foi procurar saber, muita gente do clube se esquivando, sabe? O primeiro a se posicionar foi o chefe do futebol do Náutico, o senhor Eduardo Granja, que se preocupou mais em soltar indireta sobre um caso de Souza 3 meses atrás, do que passar a informação clara que o clube tinha que passar, tá? Então ele solta indireta falando assim, não, porque há 3 meses atrás também disseram que Souza ia fazer uma operação, tal. Eu acho que essa indireta foi um pouco para Renato, mas Renato, como é surfista, ele se faz de bobo para ver onde até o esperto vai, né? É o lema de Renato hoje em dia. Tem até o áudiozinho aqui, né? Eu me faço de bobo para ver até onde o esperto vai. Daqui a pouco eu coloco. Que ele agora está olhando ali o celular dele, ele não está nem escutando o que eu estou falando. Aí, e disse que o clube ia acompanhar dia a dia, sabe? Quando foi no dia de ontem, a gente conseguiu informação precisa do médico no Náutico, o Dr. Múcio, dizendo que a lesão não é uma coisa simples, que, segundo ele, vai precisar passar por um processo cirúrgico. Não definiu o tempo, mas a gente sabe que o processo cirúrgico, apesar de que menisco é algo muito volátil em relação a tempo de recuperação, mas deu a entender que, olha, não fiquem esperando ele aí domingo ou semana que vem, não, porque o negócio aqui vai demorar. Só que a gente obteve uma informação, e aí não veio do clube, obviamente que não veio do clube, porque o clube, ele tem melindre de confirmar se o jogador vai jogar domingo ou não vai, pô. Ainda mais confirmar algo que a gente vai dizer aqui agora. A gente soube em bastidor que Vinícius está procurando uma segunda opinião. Aí essa segunda opinião, os motivos que levam ele a fazer isso, aí eu não vou chutar, não vou especular, porque eu não faço ideia. A única coisa que eu faço questão de registrar é que menisco é algo que dá para se tratar de N formas. De N formas dá para se tratar menisco.
Então, tem gente que faz um tratamento mais conservador, tem gente que vai para a operação. Então, existe essa margem de outros tipos de tratamento. Pode ser que, no caso de Vinícius, não se tenha essa margem toda, seja só um tipo de tratamento, o cirúrgico? Pode. Mas a gente tem informação de que ele está procurando, fora do clube, uma outra opinião. Renato cochilou. Mas é isso. Agora é aguardar aí para ver o que vai ter, se vai ter essa segunda opinião mesmo. Tem um DM do Náutico, né, que é um departamento médico competente e assim, e aí o jogador também tem o direito de buscar outra opinião. Acho que não ofende não. Até porque também eu acho que Vinícius não lembra de uma lesão séria de Vinícius, né? Pelo menos no joelho. É normal, né, Cláudio? Acho que todo mundo, assim, sempre antes de fazer uma cirurgia e tal, busca uma outra visão de outro médico, e nem tudo é preto no branco. Cada um segue o que o clube tem que fazer é o acompanhamento, é acompanhar Vinícius nisso. Não pode Vinícius, beleza, por conta própria. Mas o departamento de futebol tá, Vinícius, ó, a gente vai contigo, a gente leva o médico do clube para eles conversarem, trocarem ideia. Não dá para o jogador fazer sozinho. Eu não estou dizendo que a culpa é do jogador disso, não. A culpa é do departamento de futebol que tem que dizer, ó, Vinícius, porque se a gente tá sabendo, no clube estão sabendo também que o Vinícius está fazendo isso, né? Então, Vinícius, ó, quando tu for, um médico vai contigo, traz para cá para a gente decidir em conjunto, até porque ele tem contrato com o Náutico de 3 anos, até o final de 2027, né? Então, assim, qualquer definição sobre o tratamento tem que ser uma decisão conjunta. Obviamente que ele vai ser grande que vai dizer faz cirurgia ou não, mas ele tem que delegar uma pessoa para acompanhar e aí tomar a decisão, a melhor decisão. Pô, o jogador não quer fazer cirurgia, tô supondo aqui, o outro médico diz, ó, com um tratamento conservador, acho que dá para recuperar em tanto tempo. Aí é uma decisão conjunta, porque o jogador tem contrato com o clube e eles podem decidir isso. Ou então o médico do Náutico diz, Vinícius, vamos fazer cirurgia? É melhor por isso, isso e isso. E aí pronto, e se toma a decisão. Isso aí tem que ser, agora, isso tem que partir, tem que ser capitaneado pelo departamento de futebol. Isso aí o jogador só pode decidir o que vai ou o que não vai fazer. Ontem Vinícius, ele tentou treinar. Ele começou a fazer um treino, tudo, e até chegou um determinado momento que ele disse, ó, não tô aguentando não, realmente está incomodando bastante o joelho, tudo, pessoal, ó, então para. Aí isolou ele ficou lá aguardando o restante do treino, até que chegou essa situação. Eu tinha comentado com alguns grupos, alguns amigos, que na época que eu era setorista, e é um contexto diferente, mas é o que eu lembro mais próximo relacionado à lesão de menisco, que Elber, que jogou no Sport, atacante, ele teve diagnosticado uma lesão no menisco em 4 de junho, isso em 2015, e no dia 21 de julho do mesmo ano, ele já estava jogando. É claro que cada organismo é uma coisa, a complexidade de cada lesão é uma coisa muito específica. O Paulo também foi menisco, né? Esse ano. Não lembro. Eu não lembro. Não sei se fez cirurgia, mas foi menisco. Mas assim, eu acredito que na matéria de João Grilo, ele está trazendo ali um prognóstico, né, com a possibilidade. E a possibilidade mais pessimista na questão de Vinícius é a dele permanecer por 4 meses longe dos gramados. Isso vai depender da gravidade, da complexidade dessa lesão que ele tem. Agora, nesse caso, a gente tem que cruzar o dedo, porque pode ser um procedimento que coloque o Vinícius de volta aos campos, sei lá, no meio de junho. Só um parêntese nesse ponto aí que é interessante. Veja, eu quero ver o Náutico agora, através do seu diretor, dar declaração sobre a matéria do GE. Porque bater em mídia alternativa é fácil, meu amigo. Soltar em direto é fácil. Porque claramente Eduardo Grande estava soltando em direto para a minha postagem de ontem. Quando eu falei, não, recebi de várias fontes, ele repetiu. Esse negócio de várias fontes. Fala do GE agora. Fala do GE. Fala, Léo, do GE. É só falar do GE, pô. Globoesporte.com. Fala. Bater na Globo não é fácil, não, meu amigo. Bater na Globo não é fácil. Porque todo mundo registra. Todo mundo vai ver que vai existir um confronto. Porque Eduardo Grande estava errado quando deu a declaração soltando em direta. Mas aí foi contra a mídia alternativa, não tá nem aí.
Quero ver falar da Globo, meu. Quero ver a Globo, quero ver a coragem para falar da dona Rede Globo. Aí não tem não. Aí fica quietinho. E se brincar, vamos supor que a Globo desse uma barrigada nesse caso. Só uma suposição. Vamos aproveitar que o Renato está contando essa história aí e que menisco é algo assim muito... Enfim, como eu disse, existem vários tratamentos. Vamos dizer que a Globo, nesse caso, desse uma barrigada. Eu acho mais fácil o futebol do Náutico vir cobrar da mídia alternativa do que lembrar que foi a Globo que deu a matéria. É isso. E outra, e digo mais, o que Cláudio está dizendo aí, que se ninguém percebeu, Cláudio está ensinando como é que Granja deve fazer o trabalho dele. Mas a partir de agora tem que ser assim. Veja, não é arrogância, é o básico. Porque o básico dá para saber. A gente não vai esperar Granja não fazer o acompanhamento adequado com o jogador que Cláudio acabou de lembrar. Tem 3 anos de contrato com o clube, com salário alto, então é um ativo do clube. Para depois a gente chegar aqui, Vinícius foi fazer um acompanhamento médico fora, ninguém do futebol acompanhou. Não, agora a gente diz, olha, tem que fazer. Tem que acompanhar assim, assim, assado, e a gente vai acompanhar dia a dia. Parou com esse negócio de esperar errar para poder criticar. Agora a gente vai pegar na mão feito menino pequeno. Se não sabe fazer... Olha, já está provado já que não sabe fazer o trabalho direito. Já se fez a recapitulação dos últimos 10 meses de trabalho. Os erros, assim, batem todos os recordes de qualquer profissional que já liderou o futebol do Náutico na sua história, tá? Não tem ninguém mais incapaz, não tem ninguém mais inapto. Isso aí já está colocado já. Então agora vai tratar que nem menino pequeno, a gente vai dizer o que tem que fazer todo dia. A gente vai, quando tiver programa, a gente vai dizer, olha, hoje é para você fazer isso, hoje é para você fazer aquilo. Vai ter que ser assim. Se o Náutico aceitou ter uma pessoa incapaz liderando o seu futebol, a gente vai ter que tratar dessa forma agora. É aguardar agora, né, essa questão envolvendo a cirurgia, quando que vai acontecer, se vai acontecer, né, já que o Vinícius está querendo ouvir ainda uma segunda opinião, e torcer para que ele retorne rápido. No final das contas, a gente precisa fazer, a torcida que cabe a gente é essa. O GJ falou aqui, ó, Atos, basta recordar o posicionamento de Granja no caso do Douglas Borges. 1 hora depois a verdade apareceu, a de que ele estava saindo do clube. 500 mil. Essa prepotência, né, velho? Essa prepotência e dar uma bola nas costas. Não, você ser chefe do futebol e tomar essa bola nas costas. Foi o GE de novo. E foi o GE aí de novo. Não teve reclamação, não. Imagina. Essa daí foi humilhante, velho. Isso foi humilhante. E o GE muito bem fez todo o registro possível dizendo que o diretor tinha falado o contrário 1 hora antes. A matéria não, o GE fez as 2 matérias, pô. O GE fez a matéria com ele falando que o jogador faz parte dos planos, o jogador não sai, não sei o quê. Aí soltou a matéria no ar e 15 minutos depois soltou uma matéria dizendo Douglas Borges sai do Náutico e tal. E esse assunto de Douglas Borges já deveria ser... Apesar de diretor negar, Náutico demite Douglas Borges. Foi alguma coisa assim, expondo mesmo e correto. E com razão. Foi humilhante. Foi feio. Mas parece que só é feio pra gente, né? A gente que acha feio. Ninguém lá no clube não acha isso feio, não. Agora, veja só. Esse assunto de Douglas Borges deveria estar sendo explicado. Porque Douglas Borges saiu para um clube, não foi? Foi para um clube do Rio de Janeiro. Por que ele está pedindo 500 mil para o Náutico? Porque em tese Por que ele está pedindo 500 mil para o Náutico? Assim, porque, segundo eu sei, quando você demite um jogador, você tem que pagar o restante do contrato. É uma situação difícil. Mas se o clube arruma um clube para o jogador se transferir, que foi o caso, ou foi passado para a gente que foi o caso, não vai ter custo para o clube. Pode ter de um atrasado, de uma coisa. Eu garanto que os atrasados de Douglas Borges, que jogou 2 jogos e falhou nos dois jogos, não é 500 mil reais. 500 mil reais é dinheiro, gente. Assim, um pouco de seriedade, sabe? A gente não pode estar levando o clube assim na flauta. E a gente não está pegando aqui qualquer caso na justiça para poder ficar pegando bucho com ele, não. Até porque a gente meio que já sabe que tem um monte de casos na justiça aí. Um monte que vai aparecer. Já me falaram que é estratégia do clube. Não sei. Tô dando espaço para poder ver se realmente faz algum sentido. Mas a de Douglas Borges, em especial, ela é simbólica.
Ela é simbólica e ela merece uma explicação. Peraí, porra. Eu tô falando alguma bobagem aqui? Nops. Não é possível, velho. 500 mil reais.